Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando o episódio número 1 dessa collab especial com os parceiros da Rede Como A. Ao longo do mês de setembro, a Rede Como A celebra o mês da filantropia que transforma com uma série mesmo de atividades, documentos, materiais. Tem uma muito interessante a agenda. Link está aí na descrição para você saber mais e se sintonizar nessa programação que está incrível. E nesse episódio 1 dessa collab, uma collab que vai ter 3 episódios, tá? Eu tive a honra de receber aqui a Graciela Hopstein e o Jonatas Azevedo, ambos da Rede Como A, e que estão em processo de transição na direção executiva da rede. A Graciela está saindo e o Jonatas está assumindo a direção executiva. Obviamente, falamos sobre esse processo aqui no episódio, sobre a evolução da Rede Como A, que, aliás, tinha outros nomes antes. Interessante, viu? Sobre os desafios enfrentados nos anos recentes aí, pandemia, enfim. E também sobre perspectivas desse novo ciclo, né? Um pouco qual é a tônica, né, nessa nova gestão aí que o Jonatas está assumindo. Afinal, por que a necessidade de demarcar no slogan do mês da filantropia que transforma? Escuta aí, tá muito interessante a conversa. Bom, o jeito de compreender filantropia praticado pela Rede Como A e por seus atuais 18 membros, uau, 18 membros, passa por muito diálogo e pelo evidente entendimento de que qualquer intervenção passa necessariamente pela potencialização de comunidades e territórios, de quem está lá na ponta. Afinal, são essas pessoas que compreendem com mais profundidade os problemas socioambientais que estão pegando lá na ponta e, obviamente, os caminhos, né, para enfrentá-los. Se você, amigo ouvinte, já está habituado aqui com os dedos nas feridas, né, e com pimenta no Impacto na Cruzilhada, pois não faltaram, tá bom? Nessa collab falaremos também sobre isso e nesse primeiro episódio já tem pimentinha aí para você que gosta. Bom, o tema desse mês da filantropia que transforma é soluções climáticas locais. Afinal, emergência climática é uma agenda transversal, uma agenda comum a todos os membros da Rede Como A. Falamos sobre isso, escuta aí para você entender. E ao longo dessa collab, de 3 episódios, a gente vai explorar mais esse tema das soluções climáticas locais. Se você gosta do conteúdo que a gente produz aqui, considere se tornar um apoiador, uma apoiadora do podcast. Junte-se a outras pessoas iluminadas que mantêm esse trabalho de pé. Passa lá no Apoia-se, link está na descrição e veja como colaborar. E eu aproveito demais para agradecer às pessoas iluminadas que já fortalecem esse trabalho. Muito, muito obrigado. Bom, então é isso. Agradecer demais a Rede Como A por essa collab, por essa parceria. Agradecer demais a Graciela e ao Jonatas pelo papo incrível que a gente teve. E, sem mais delongas, partiu para o papo. Grande Graciela e Jonatas, obrigado por vocês terem topado estar aqui nessa collab especial. Muito obrigado. Para a gente começar, se apresenta, Graciela primeiro, depois Jonatas. Conta um pouquinho quem são vocês. Sejam super bem-vindos. Obrigada, Fábio, por este espaço. Muito bom estar aqui com vocês. Eu sou Graciela Hopstein, sou a diretora executiva da Rede Como A até o mês de setembro. Em outubro, a gente passa a bola, né, da direção executiva para o Jonatas. Eu comecei, como falei, né, a rede em 2017, a direção executiva, e antes disso eu trabalhei no campo da filantropia, dirigindo uma fundação comunitária, Instituto Rio, no Rio de Janeiro. E você, Jonatas? Quem é o Jonatas? Seja bem-vindo. Obrigado, Fábio. Prazer estar aqui com você, de ouvinte, agora para entrevistado. Sou o Jonatas Azevedo, estou como assessor de programas da Rede Como A até setembro, já no processo de transição para assumir a direção executiva. Estou na rede há cerca de 2 anos e meio agora. Meu contato com a rede foi ainda um pouco anterior como consultor. Eu trabalhava à época na Move Social e a rede era uma das organizações com quem a gente trabalhava. E aí foi meu primeiro contato com a equipe, com os membros naquele momento. Alguns meses depois, passei a compor a equipe. Que bacana. Bom, vocês já disseram, né, um pouco da transição que está em curso e quero falar um pouco mais sobre isso, ouvir vocês sobre isso, né, que você trouxe aqui, né, Graciela? Pô, tô passando o bastão agora no mês de setembro de 2024 e um pouco entender
Da onde veio essa decisão, um pouco desse processo, que não é uma decisão que a gente toma da noite para o dia. Queria que você dividisse um pouco mais, Graciela, como é que foi essa tomada de decisão sua, da rede como um todo. Então, na verdade, o processo de transição começou em março, mas a decisão de deixar a rede já é algo no qual eu já venho pensando há tempos. Tem a ver com uma sensação de um ciclo que se fecha, de uma etapa que, na verdade, foi muito bonita, com muitas conquistas, mas também com muitos desafios. E estou realmente muito exausta, né? É uma decisão absolutamente pessoal, não teve nenhum conflito, eu sempre faço questão de dizer isso, nem também tem nenhuma perspectiva concreta na frente, né? Eu acho que tem a ver com o fechamento de um ciclo profissional e pessoal, e, na verdade, esse processo de transição foi pensado com muito cuidado e com muito carinho, muito conversado com o Conselho, inclusive, que teve um papel absolutamente importante. E, na verdade, o cenário de promover alguém da rede sempre foi uma coisa que nos pareceu, pelo menos a mim, me pareceu muito mais interessante, e chamar um processo de seleção, né, pensando em chamar alguém de fora, né, que, na verdade, era uma aposta muito mais incerta, né? Então, a ideia de Jonatas, né, que já estava na rede não há muito tempo, mas que estava muito bem, digamos, inserido, muito bem engajado, com muito conhecimento dos nossos parceiros e financiadores, nos pareceu que era uma decisão adequada. Além do mais, era a possibilidade da rede se renovar também, né, colocando uma pessoa com um perfil diferente, uma pessoa jovem, né, que, na verdade, traz uma bagagem diferente, mas que já, de alguma forma, vem da rede, né? Uma pessoa que já tem conhecimento da rede, que já conhece os membros, que já conhece as dinâmicas, que já conhece os programas. Então, nos pareceu que era uma alternativa interessante por tudo que o Jonatas representa, né? Como eu falei, ser um jovem negro, né? Nos pareceu que era realmente uma opção muito interessante para a rede como há neste momento. Uma mudança diferente, né? Com características diferentes, e é isso, agora trabalhando um desapego, né, da função e desapego, né, de uma trajetória que foi muito intensa, mas que chegou a um ponto, né, de conclusão. Agora, me conta uma coisa, Jonatas, quando chegou a informação, olha, você tá ali aquecendo com a chuteira na mão e falou, ó, você vai entrar em campo, é você. E aí, como é que bateu para você essa informação? Olha, Fábio, eu estaria mentindo se eu dissesse que recebi tranquilamente. Foi um choque. Acho que foi um choque duplo, né? Eu comentei já em algumas outras conversas com membros, enfim. É um choque duplo. Primeiro choque da saída da Graciela. A Graciela anunciando a saída, que é sempre... A gente não espera, né, uma notícia como essa. A gente conversou, e aí primeiro foi digerir esse primeiro momento. E aí, logo em seguida, vem esse convite, né? E aí foi um segundo choque. Aí eu até brinquei que eu lembro até hoje da sensação do meu estômago descendo, assim. Porque, de fato, era algo que eu não esperava. Bom, Graciela e Mica me deram esse tempo também para pensar, processar um pouco, porque, de fato, era muita informação. Precisei conversar com a minha psicóloga, conversar com amigos, acho que mobilizar em minha rede também de cuidado, porque, de fato... não é só sobre uma decisão minha a nível pessoal, né, sobre minha carreira profissional, mas envolve também uma missão mesmo, né, um trabalho aí coletivo de muitos anos. Então, assumir esse cargo é também de uma grande responsabilidade, né, que eu super reconheço. Então foi esse início do choque inicial, esse duplo choque, mas como a Graciela falou, acho que esse processo ele teve essa palavra, né, do cuidado assim, no centro desde o começo. Então, ao longo desses últimos meses, a gente desenvolveu aí uma série de ferramentas, né, e mecanismos aí para garantir a fluidez desse processo de transição. Então, Graciela, Mica, nossa pessoa coordenadora de operações, e eu compomos um comitê de transição que se reúne a cada 15 dias para conversar tudo que tem a ver com a gestão da rede, trocar sobre esse processo. A rede me ofertou também o acompanhamento psicológico, o apoio de uma coach também, a Diva, que foram essenciais assim, nesses últimos meses também, porque é uma montanha-russa de emoções, né? Uma hora assim, você vem muita animação, claro, sempre,
mas ao mesmo tempo bate as inseguranças, né? Quando a gente muitas vezes não se vê em determinados lugares, até assumir, se apropriar dessa cadeira, é um processo que toma um tempo e precisa desse acompanhamento, né? E aí, junto a isso, também realizei tenho realizado ainda, né, uma série de conversas com membros, parceiros. Graciela e eu também vamos em reuniões de forma conjunta também para a gente fazer esse processo de uma forma que seja cuidadoso para todo mundo, né? Não só para a gente como equipe, né, Graciela e eu especialmente nesse processo da transição, mas também para membros, parceiros e financiadores. É muito legal para quem está ouvindo poder perceber que tem aqui um modelo de uma transição que é feito com cuidado, né? Com zelo, com responsabilidade, e ao mesmo tempo não deixa de ter a emoção, né? Sempre vai dar o frio na barriga. Vocês estão trazendo a visão de vocês, mas assim, se a gente fosse trazer membros, cada um ia trazer a sua perspectiva também. Então acho que é legal sublinhar isso. Agora, voltando para a Graciela. Graciela, queria que você tentasse lembrar a visão que você tem aí na sua cabeça lá de 2017, quando você assumiu essa posição. Como é que era a rede lá atrás? Mudou bastante. Queria que você compartilhasse um pouco dessa visão. Bom, Fábio, acho que você acompanhou bastante esses momentos iniciais da rede, de outro lugar, mas acho que a gente dividiu bastante, né? Mas eu acho que a rede de 2017 é completamente diferente desta rede de 2024, não apenas na quantidade de membros, não apenas na sua estrutura programática, no seu, digamos, na sua institucionalização, né? Mas eu peguei uma rede que estava realmente muito desgastada, que estava quase fechando as portas e que, na verdade, estava numa crise bastante profunda, né? Crise de recursos, crise de condução, crise de identidade, né? Então, foi um desafio muito grande o que eu assumi no início, né? Porque realmente, inclusive, eu trabalhei 9 meses como voluntária na rede para poder erguer a rede até mobilizar recursos, né, para poder pagar meu salário. Então, realmente foram muitos os desafios internos, desafios com recursos, desafios com parceiros, reposicionar a rede como um ator importante no campo da filantropia, que já quando a rede surge, já, digamos, criou uma marola, né, no ecossistema da filantropia, porque acho que a rede chegou um pouco para colocar alguns dedos nas feridas, né, sobre uma filantropia, questionando a filantropia tradicional, né? Então, digamos, para sustentar esse posicionamento, tínhamos que ter uma rede muito mais robusta, né? Robusta em todos os sentidos. E acho que realmente, apesar de todos os desafios e todos os cenários muito complexos que tivemos que enfrentar, pensem que eu peguei a rede em 2017, o Brasil estava passando por uma crise da democracia muito complexa, que depois veio o assassinato da Marielle, que depois veio o governo Bolsonaro e depois veio a pandemia, né? Ou seja, cenários muito complexos, né? Mas que ao mesmo tempo esses cenários, de alguma forma, permitiram que a rede também se amalgamasse, né? Porque havia inimigos comuns, né, externos que tínhamos que combater. Então isso, por um lado, foi realmente uma coisa interessante que aconteceu. Então, realmente, acho que apesar de todos os esforços, foi um projeto muito bonito, né? Essa trajetória dentro da rede, inclusive assim, né? Até a rede se entender na sua governança, entender que ela tinha que se institucionalizar, que ela tinha que, inclusive, até mudar o nome, né? Porque nós nos chamamos Rede de Filantropia para a Justiça Social e, anteriormente, Rede de Fundos Independentes para a Justiça Social. Acho que isso também deu um reposicionamento na atuação da rede e no entendimento da rede, né? E obviamente que tudo isso levou a ter muitas parcerias, a ter financiamentos expressivos, os que nos colocou realmente em outro patamar. Hoje acho que o Jonatas pega a rede com uma saúde financeira boa, com um projeto consolidado, o que pode deixar ele muito mais tranquilo para poder, de alguma forma, pensar em que marca ele vai querer deixar na sua gestão, né?
e que de algumas dinâmicas vai querer imprimir. Mas com tranquilidade, você tem que sair correndo para tampar buracos ou para apagar incêndios, né? Então, também essa decisão, neste momento, digamos, acho que cai bem, porque eu estou deixando uma rede sólida, uma rede que ela vai andar, né, sem grandes dificuldades. Isso é bom, acho. E num contexto mais favorável, né? Assim, passado a pandemia, passado o governo Bolsonaro, etc. É muito legal um pouco esse panorama. E aí, Jonas, voltando a bola para você, e aí link na descrição para quem está ouvindo a gente, o Jonas deu uma entrevista, está no blog ali da Rede Como A, muito bacana, onde ele fala um pouco as prioridades, digamos assim, né, da gestão dele, o que ele está olhando. E aí você coloca uma coisa que eu queria te ouvir em relação a isso, Jonas. Você fala assim, eu quero ser um bom ancestral. Sobre o frio da barriga a gente já falou aqui, mas se quiser falar de novo, mas o que é ser um bom ancestral nessa perspectiva? Fábio, essa discussão assim, da ancestralidade, ela me perpassa já há muito tempo, assim, como um processo muito a nível pessoal, né, religioso também, da minha aproximação com religiões de matriz africanas aqui no Brasil. Mas essa frase, né, como eu botei ali na entrevista, ela me marcou muito com a leitura de um livro em específico, né, nesse processo que eu estava passando, né, desse resgate de ancestralidade, de olhar para isso, que é o livro de um filósofo, não vou aqui saber falar o nome dele, o sobrenome, mas é o Roman Krishnarik, né? Acho que é assim, eu posso mandar o nome depois aqui para incluir. Mas ele tem esse livro que se chama Como Ser um Bom Ancestral. E eu li esse livro há uns anos atrás, justamente nesse processo que eu estava, né, de reconexão com esses debates a nível pessoal, religioso, um processo que eu passei. E lá ele discute algumas práticas, né, do que seria ser esse bom ancestral. Não vou entrar aqui nos pormenores, né, mas eu acho que assim, conectando isso a esse novo papel na rede, eu acho que isso está muito no lugar de exatamente um pouco do que a Graciela estava falando, né, de qual é o legado que eu quero deixar. Né, eu estou recebendo uma rede com esses 12 anos de história, né, que está desse jeito que a Graciela comentou, né, recebendo tranquilo desse jeito, que eu acho que isso é uma perspectiva de cuidado também, que a gente não vê muito nesses processos de transição, né, deixar para a pessoa que vem depois um ambiente muito mais tranquilo, né, para fazer isso, mas é uma rede que vem ao longo desses 12 anos e até antes disso, né, com o trabalho dos membros, contribuindo aqui para a luta por direitos, né, para a luta para esse projeto político, né, e coletivo que é a rede, né, de promover a filantropia comunitária, promover uma filantropia comunitária para a justiça socioambiental, ampliar os recursos, né, para a luta por direitos. Isso está muito conectado com o que eu acredito, né, e com os meus valores também. Né? Então, eu acho que essa perspectiva de qual é o legado que eu quero deixar, que marca é essa que eu quero deixar, e de contribuir, continuar contribuindo, facilitando, né, processos que fortaleçam essa missão da rede. Então, acho que para mim, aí no nível agora aqui mais profissional, né, de ser um bom ancestral, está exatamente em me apropriar, né, abraçar esse papel de fato de ser esse facilitador, né, nessa figura aqui da rede, dessa continuidade desses processos de transformação que a rede vem funcionando, né, sendo essa pimentinha que a Graciela comentou no ecossistema para, de fato, promover e fortalecer a luta da sociedade civil aqui no Brasil. Então, acho que, para mim, no âmbito da rede, ser um bom ancestral é isso, né, ser esse facilitador, essa pessoa que vai continuar promovendo esses espaços, né. Bom, e para quem escuta aqui o Impacto na Encruzilhada sabe que pimenta não falta aqui na nossa conversa, né? Então, já que vocês tocaram no assunto, eu queria voltar para a Graciela. Ela fez o balanço da foto lá em 2017 e a situação hoje da rede. E a minha pergunta para você, Graciela, é qual que é o lugar que hoje a rede como a ocupa no campo da filantropia e por que a necessidade de ter um player, né? Uma organização que toque em temas que a filantropia geralmente costuma fugir? Bom, acho que
A rede veio, como falei no início, né, veio para incomodar, né, veio para colocar alguns dedos na ferida. A pimentinha, na verdade, é porque somos pequenos, mas com um efeito muito grande, né? Acho que não foi fácil ocupar esse lugar no campo da filantropia no Brasil. Talvez foi muito mais fácil entender esta rede no plano internacional, por incrível que pareça, né? Acho que houve muito reconhecimento internacional da importância de contar com uma rede, né, de filantropia independente no Brasil, e eu acho que isso também é uma coisa que dá para, digamos, para levar várias reflexões, né? Mas eu acho que no Brasil a rede ocupa um lugar muito importante na promoção de algumas agendas que são assim absolutamente estratégicas, né? Como, por exemplo, apoio à sociedade civil, que apoiar a sociedade civil é apoiar a democracia, a importância de apoiar agendas vinculadas à conquista e reconhecimento de direitos, porque isso é democracia. A democracia não é apenas um sistema eleitoral, né, ou um sistema de governo, mas eu acho que no núcleo da democracia, no hardcore da democracia, está a questão dos direitos, né? Então, apoiar direitos é uma questão absolutamente importante. E não apenas o que apoiar, mas como apoiar, né? Porque eu acho que esta rede apoia com e para as comunidades, né? Então, esta rede, os fundos que integram a rede. Então, essa conexão forte com as comunidades, entendendo que são as comunidades que têm a solução para os problemas que enfrentam e que a filantropia ocupa mais um lugar nesse processo de transformação, também é absolutamente vital. Ou seja, a filantropia não se coloca como centro, né? O centro aqui está colocado na sociedade civil e na sua capacidade de transformação, né? A filantropia pode ser um agente de transformação, colocando recursos, colocando conexões, abrindo portas, mas que transforma a realidade são as pessoas que estão nas comunidades. Então, toda esta agenda, de alguma forma, é uma agenda incômoda, é uma agenda que, de alguma forma, questiona, né, as bases fundamentais da filantropia, né? E eu acho que isso, que na verdade, talvez no campo internacional, com todos esses movimentos, como Shift the Power, etc., talvez havia mais maturidade para receber uma rede como essa, né? E para nós aqui foi muito difícil. Embora, na verdade, quando eu assumi a gestão, uma das coisas mais importantes que foi, digamos, marcou bastante os primeiros anos foi justamente a aproximação de grandes players da filantropia nacional, porque nós éramos muito reconhecidos fora, mas pouco reconhecidos aqui. Então, a aproximação com o GIF, a aproximação com a ABCR, né, e com outras redes e movimentos, o Movimento por uma Cultura de Doação, etc., foram absolutamente importantes, né? Porque, na verdade, a gente é uma rede brasileira, né? Então, como rede brasileira, tínhamos que, de alguma forma, nos entrossar no campo do ecossistema filantrópico local. Então, acho que é isso, né? A rede hoje é capaz de pautar agendas que são absolutamente próprias e que elas não são pautadas apenas porque saem da cabeça minha, do Jonatas ou dos membros. É porque, na verdade, está baseada numa realidade, numa prática. Nossas reflexões estão baseadas em práticas. Nós não temos princípios que guiam as ações. É muito pelo contrário, são as ações que nos permitem pensar em princípios, né? Nós temos uma rede concebida na base do material, do que realmente os fundos fazem, né? Então, isso também é uma coisa que incomoda de alguma forma, né? Porque, na verdade, nós não estamos inventando nada, nós estamos apenas refletindo sobre o que os fundos fazem e trazendo, de alguma forma, na agenda da filantropia, estas práticas que precisamos expandir cada vez mais se nós queremos ter uma democracia sólida no Brasil. Acho que eu também adicionaria um outro ponto, né, que eu acho que a rede ela permite a gente pensar outras alternativas, né? Eu acho que é esse espaço da gente olhar para esse perfil. Hoje a gente tem 18 membros, né, da rede espalhados pelo Brasil. E acho que a gente olha para essa prática dos membros e vê que não há um jeito único de se fazer filantropia, né? Por isso que a gente também gosta de falar de filantropias no plural. Então, eu acho que é olhar para a rede e ver essas possibilidades de futuros, de formas de se fazer, de formas de se pensar a doação, de se estar no campo da filantropia, de se ocupar esses espaços também de poder, né, e de influenciar. E eu acho que um exemplo importante também disso, que é uma experiência que a gente tem tido nos últimos 2 anos, que eu acho que vale trazer,
aqui também é, por exemplo, o programa Saberes, né, que aí engloba o que a nossa parte de trabalho sobre a produção de conhecimento. Mas é isso, como a Graciela estava falando, não é uma produção de conhecimento que vai sair da minha cabeça ou da cabeça da Graciela, de alguém da equipe. Sai, de fato, das reflexões das pessoas que estão aí na linha de frente, atuando no campo da filantropia comunitária, pensando esse campo, desafiando o campo diariamente também, seja aí sistematizando experiências que eles e elas já realizam, mas também estimulando a filantropia a pensar outros caminhos e outras alternativas. Então, de fato, a rede, né, poder existir esse espaço, né, de que essas pessoas podem pensar de uma maneira segura, e que vão ser apoiadas nesse processo de reflexão, vão ser escutadas, e que a gente vai procurar formas, né, de fortalecer essa incidência, de nos somarmos nessa incidência. Eu acho que isso é muito valioso de se ter no campo, né? E, de fato, quando a gente olha para a filantropia, e aí não digo aqui só a brasileira, né? Mas acho que o ecossistema da filantropia como um todo ainda bebe muito dessa herança colonial, ainda muito racista, né? Que concentra poder, que não quer falar sobre determinados assuntos, que quer ser assistencialista, porque é muito mais tranquilo, é muito mais seguro. Então, eu acho que ter esses espaços para desafiar o campo é fundamental, se a gente quer, de fato, falar de transformação, né, que também é uma palavra da moda, né, junto com outras aqui vão se somando, mas eu acho que aqui é a gente mostrar, de fato, como essa transformação, esse apoio à transformação que a sociedade civil promove, acontece na prática mesmo. É interessante, porque a gente está, né, essa collab, ela integra o mês, né, da Filantropia que Transforma, tem uma série de iniciativas acontecendo, e aí minha pergunta é justamente sobre isso, bom, afinal, nem toda filantropia é transformadora, Graciela, como é que você enxerga isso? Bom, esse é um ponto bastante sensível, eu diria, né? Porque o Jonatas meio que respondeu na sua última fala aqui, mostrando que efetivamente infelizmente, isso não é assim, né? Porque a filantropia muitas vezes procura buscar, né, o status quo, né? Procura, na verdade, manter, né, as relações de poder dominantes, né? Por isso, para nós, digamos, discutir as relações de poder no campo da filantropia, no contexto do movimento Shift the Power, é tão importante, né? Então, voltando à questão da transformação, eu volto um pouco também ao que eu falei no início, né? Que, na verdade, aqui a filantropia não se coloca no centro, né? Isso também é transformador. Aqui a filantropia é mais um ator para catapultar a transformação. Quem transforma a realidade são as pessoas que estão nos territórios, as pessoas que estão nas comunidades, que enfrentam o dia a dia, né, os diversos problemas, né, vinculados à falta de direitos, de forma geral. Mas a filantropia, na verdade, comunitária, reunida nesta rede, o que faz é, de alguma forma, contribuir com esse processo de transformação. Então, isso também é uma questão que incomoda, né, porque a filantropia não é protagonista aqui, né? A filantropia é se deslocar para um lugar menos central, deixando a centralidade nos movimentos, é também uma coisa que incomoda, né? Porque, como falei, né, esta rede e estes fundos e esta forma de fazer filantropia se questionam, né, as relações de poder e os comportamentos, né, que muitas vezes a filantropia tradicional assume, né? Não estou falando apenas de agendas, porque eu não estou achando que não deve existir uma filantropia assistencial. Ela pode existir. A questão é como ela se faz, né? De que forma ela se faz, né? Porque se você faz com as comunidades, inclusive, digamos, apoiando a emergência, como aconteceu no Rio Grande do Sul, ok, acho que é muito bom a filantropia se movimentar para isso, mas como se faz, né? Não é a filantropia que pauta as agendas, são as comunidades que pautam as agendas, são os movimentos que pautam as agendas. Eles sabem o que precisam, não somos nós. Nós temos a capacidade de decodificar e de entender em diálogo permanente com as comunidades quais são as necessidades que a filantropia precisa apoiar.
Incrível. E, bom, o Jonatas falou há pouco aqui que hoje são 18 membros na rede, é bastante gente. Cada organização com sua dinâmica, suas agendas, seus territórios, o que é muito rico para a rede, mas obviamente traz um desafio. A minha pergunta aqui vou começar com o Jonatas, mas eu queria te ouvir também, Graciela, como é que, diante dessa diversidade, como é que vocês conseguiram identificar um tema comum? Me parece que a emergência climática é um tema meio que transversal a todo mundo que está na rede. Como é que se deu esse processo, Jonatas? Esse processo dessas construções de narrativas comuns, assim, elas de fato levam tempo, né? Eu acho que um primeiro movimento importante, ainda não estava na rede, né? Mas acho que quando a gente consolida esse programa de incidência, por exemplo, em 2021, e que traz essa narrativa que a Graciela fala, né, de com que conecta os nossos membros, é esse fortalecimento da sociedade civil, construir esses mecanismos, né, de apoio financeiro ou não financeiro para movimentos, coletivos, lideranças, defensores e defensoras de direitos humanos, e que isso é fortalecer a democracia, né, e essa chave da conquista e luta por direitos. Isso foi um processo de construção que é longo, né? Eu acho que é importante também, e acho que isso leva a uma chavinha que a gente estava falando sobre essa diferença, né, da filantropia tradicional, enfim, para a filantropia comunitária, que eu acho que é essa questão do tempo de construção das coisas. A gente está falando de uma construção de fato coletiva, de narrativas, de estratégias, isso toma um tempo, né? Então, acho que esse resultado do que a gente tem hoje, ele também não surgiu do nada, né? Foi um processo de muita luta, de muito debate, de muito diálogo, para chegar onde a gente chegou hoje. E sobre essa questão da emergência climática, ela entra um pouco nessa dinâmica também, né? A gente, como SPA, como uma rede, como um grupo ali de organizações, a gente escuta também dos membros diferentes demandas, diferentes necessidades. Como você falou, a gente tem uma diversidade de membros muito grande, alguns de base mais comunitária, territorial, outros que atuam a nível nacional, diferentes agendas, mas foi crescendo cada vez mais, né? Essa sementinha desse debate veio da provocação de alguns membros, né, da gente falar mais sobre a questão climática, né, a partir de um lugar e mostrando que você não precisa ter na missão da sua organização que você trabalha, que você é socioambiental, que você trabalha com clima, para dizer que você trabalha com essas agendas, porque para a gente aqui isso foi ficando cada vez mais evidente à medida que a gente foi mergulhando nesse debate interno, de que todos os membros trabalham de alguma maneira com a agenda climática, né? E principalmente nessa intersecção de falar sobre clima, falar sobre direitos humanos, né? É preciso unir esses dois debates. E acho que esse foi um outro ponto que também a gente identificou ao longo desse processo de diálogo, né? Que os debates, quando eles acontecem normalmente sobre clima, nesses fóruns, né, internacionais, ou até mesmo aqui no Brasil, alguns eventos de filantropia, fica muito numa lógica de mitigação, uma lógica ESG, uma lógica de reduzir pegadas de carbono, mas a gente precisa trazer o elemento político também dessa discussão. Quem é que, de fato, está sofrendo os principais efeitos da mudança climática? São as comunidades, são os territórios, são as populações marginalizadas, quilombolas, indígenas, né? E isso fica muitas vezes fora desse debate climático, mas isso é algo que os membros já pautam há muito tempo, já vem fazendo esse trabalho muito antes de virar uma moda, entre aspas, né? Esse tema da agenda climática. Então, a gente iniciou esse processo de uma série de conversas e articulações. Ano passado, os nossos membros foram pela primeira vez de forma articulada para a COP em Dubai. A gente contribuiu também para os debates aqui do Compromisso Brasileiro da Filantropia sobre Clima, também trazendo a perspectiva da filantropia comunitária, de justiça socioambiental. E esse ano a gente consolida, né, de fato, essa iniciativa como A pelo Clima, né, que tem esse intuito, de fato, de mostrar, essa é uma iniciativa de incidência que a gente está promovendo para mostrar que, de fato, essa filantropia comunitária e de justiça socioambiental já vem trabalhando há muito tempo nessa agenda, já vem criando os mecanismos, né, de financiamento, de apoio, né, e de cocriação de soluções climáticas locais junto a essas comunidades, junto a esses territórios, né, e não pautando, impondo agendas, né? E que também vem discutindo de que forma isso se dá nesses espaços de tomada de decisão também, né? Então, acho que a Como A pelo Clima ela está agora justamente para a gente impulsionar ainda mais esse debate de uma forma articulada a partir desse processo de consulta, né, e de diálogo com os membros que a gente realizou.
Agora, Graciela, conta um pouquinho mais como é pelo clima, como é que foi o conceito, enfim, e essa agenda. Bom, na verdade, a gente já vem, como o Jonatas falou, né, identificando que a agenda climática era uma agenda transversal, né? Você falou que tínhamos em comum, né? A agenda climática é uma agenda transversal, a agenda de gênero é uma agenda transversal, de raça, de etnia, né? Temos agendas assim que são muito comuns, né? A ideia do comum é muito importante salientar aqui, né? Porque é importante ver o que temos em comum, né? De fato, nós chamamos comuar, pensando na questão do bem comum também, né? Da comunidade. Então, essas agendas são comuns, né? E a gente via que realmente a agenda climática era uma agenda que estava presente na atuação de todos os membros, e posso dizer de todos, né? Alguns com maior intensidade, outros com menor intensidade. Mas, assim, quem trabalha com comunidades sabe que as comunidades estão enfrentando os efeitos e as consequências da mudança climática, né? Então, na verdade, identificando que já existia essa atuação, identificando que, na verdade, precisávamos também, e precisamos ainda, realmente chamar a atenção do financiamento internacional, porque isso é absolutamente relevante, né? Nós estamos vivendo um momento de muita escassez de recursos, né? Recursos nacionais e internacionais. Nacionais porque a gente tem uma filantropia brasileira que não é doadora. E internacionais porque a gente está vendo uma coisa de, digamos, a filantropia recuar um pouco perante algumas agendas. Então, criar, digamos, uma ideia que era uma frente climática, que foi a ideia da Cris Orfeu, que trouxe essa ideia de uma frente climática, né, que a gente converteu numa ação de incidência como a pelo clima, era mostrar o que já os fundos já vinham fazendo, né? Mostrar que efetivamente a atuação dos membros na agenda de clima, por ser uma, digamos, uma rede que atua com direitos humanos, que atua com base na filantropia comunitária, né? E inclusive numa abordagem interseccional, já estava dado, né? Então a ideia foi juntar essas forças, criar uma ação de incidência, e inclusive com base no mapeamento. Nós fizemos um mapeamento da atuação climática dos membros, né? E efetivamente todos eles atuam, né? Na agenda climática, como falei, com diversas intensidades, e tem alguns dados interessantes, né? Porque o bioma no qual mais se atua é o bioma da Mata Atlântica, seguido da Amazônia. Todos os membros doaram recursos, né? A gente levantou que entre 22 e 23, os membros da Rede Comum A doaram 300 milhões de reais para iniciativas de clima. Ou seja, os membros da rede são os grandes protagonistas, os grandes financiadores de mudança climática no Brasil, né? Então, mostrar este posicionamento, né? E mostrar que existem sim mecanismos de distribuição de recursos para que cheguem às comunidades, era importante criar uma forma, né, de incidir, porque inclusive a gente está observando que a filantropia internacional está se comportando de uma forma um pouco estranha também, né? Porque eles sabem que devem chegar às comunidades, né? Mas muitas vezes não sabem como chegar às comunidades. Então, na verdade, entender que existe já um mecanismo como a filantropia independente, reunidos na Rede Comum A, com uma inteligência, com capacidade de gestão, no qual, digamos, é possível fazer parcerias para fazer chegar o recurso na ponta, porque aí tem uma inteligência muito grande, né? Como você faz chegar recursos numa comunidade indígena, sei lá, no meio da mata, né? Então, tem toda uma arte ali, todo um conjunto de conhecimentos, de redes, de comunidades, de comportamentos dessas organizações e comunidades que a rede, as organizações da rede entendem, né? Porque trabalham com elas há muito tempo. Então, na verdade, como apelo clima, é um pouco reunir numa iniciativa, né, o que a rede, as organizações da rede já vem fazendo. E a rede, como, digamos, uma organização que reúne, né, todas essas vozes, tem a capacidade de justamente mostrar que é possível fazer uma incidência no campo. Nossa incidência tem a ver com agendas, mas tem a ver com recursos, né? Achamos fundamental dar esse recado. Nós precisamos de recursos. E nós, não por nós, as comunidades precisam de recursos. Porque se a gente não começar a investir recursos nessas pessoas, eu acho que o panorama vai ser ainda muito pior nos próximos anos. Não tenho dúvida disso. E, bom, você citou a Cris Orfeu,
tanto ela quanto Maria Amália, quanto o Arley, que são membros aí da Rede Como A, já passaram por aqui em outros episódios, link na descrição para depois quem quiser saber mais. Para a gente caminhar para o final, agradecer demais, Graciela, Jonatas, o papo maravilhoso. Queria convidar o Jonas primeiro para fazer o merchan final, reflexão final, o que você quiser, Jonatas. Acho que de recado, eu deixo aqui para vocês acompanharem o mês da Filantropia que Transforma 2024. O tema desse ano é Soluções Climáticas Locais. O intuito é exatamente a gente aproveitar esse mês para dar essa visibilidade, né, a todos esses mecanismos, essa inteligência, essa arte que a Graciela mencionou, que os membros já fazem ao longo de todo o mês. Então, a gente tem um calendário repleto aí de atividades online, presenciais, podcasts, vídeos. As nossas campanhas também vão estar online em todos os canais de LinkedIn, Instagram, a newsletter também da rede. Então, acho que vou deixar esse convite para vocês acompanharem o mês da Filantropia que Transforma, que a gente vai falar muito sobre esses dados que a Como A pelo Clima vai trazer para o campo. E também seguirem a gente nas redes sociais para continuarem acompanhando, porque a ideia é que a Como A pelo Clima vai muito além do mês de setembro. Né? A gente tem a COP29 se aproximando, a gente tem a COP30 aqui no Brasil ano que vem. Então, de fato, a gente sabe que os membros da rede têm muito a contribuir nesse debate ligado ao financiamento climático. Então, também já deixar vocês aí aguardando que vem muita coisa pela frente, com certeza. Te convido então, Graciela, a fazer seu merchan final, sua reflexão final, o que você quiser. Bom, Jonatas já falou lindamente sobre o mês da Filantropia que Transforma. Apenas eu queria deixar aqui meus agradecimentos, né? Porque nesses 7 anos que eu estive à frente da rede, eu aprendi muito, conheci muitas pessoas, conheci muitas agendas, né? Muitas redes, e deixar meu agradecimento aqui, né? Pela oportunidade de ter realmente erguido esta rede, levantado essa rede, colocado ela novamente, né, nos trilhos da filantropia nacional e, na verdade, colocar realmente toda a confiança, né, e, digamos, sua aposta, né, no Jonatas como novo diretor executivo da Rede Como A, né, e convidar realmente a filantropia, o ecossistema da filantropia como um todo, a, de alguma forma, conhecer o nosso trabalho, se aproximar da gente, conhecer nossas publicações, nossas produções, porque eu acho que o que a gente precisa é sair da lógica da concorrência e entrar mais na lógica da cooperação, da colaboração, que foi muito bonito de ver durante a pandemia, né? Mas que depois, de alguma forma, foi se perdendo, infelizmente, e que a gente precisa realmente, se queremos salvar alguma coisa deste planeta, ou desta humanidade, na verdade, porque o planeta vai continuar girando ao redor do Sol, na verdade, a gente se comprometer com estas agendas. É isso. O agradecimento é nosso, Graciela. Poxa, um trabalho maravilhoso, incrível, e desejar aí muito sucesso ao Jonatas nesse novo ciclo aí, nessa nova caminhada. E obrigado, gente. Para quem está ouvindo a gente segue com mais episódios depois da nossa collab. A gente vai explorar um pouco mais o tema das soluções climáticas locais, enfim, repercutir alguns documentos e materiais que a rede está soltando ao longo do mês de setembro. É isso. Obrigado, Graciela. Obrigado, Jonatas. Seguimos.